Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Hoje, eu, Diego Ferreira, como de praxe, Igor Mendes. Igor, apresenta aí os convidados que o sarrafo ficou alto, literalmente. O sarrafo ficou bem alto e é o seguinte, aproveitando aí a repercussão que deu o assunto da quilometragem, esse foi o pontapé inicial. A gente chamou aqui 2 especialistas no mercado para a gente falar sobre isso. Só que a gente vai falar de 40 anos de experiência no mercado, embaixador Serafim, e aqui 6 meses de mercado Jovem automotivo. mercado. O menino prodígio? Exatamente. Estamos falando do menino prodígio? Eu quero Espero que ele. sim, espero que sim. É isso aí. Pra você aí que tá, entender mais ou menos, a gente fez um podcast aí com o Carzal e teve lá no TikTok, lá bateu 2 milhões de visualizações, o assunto da quilometragem adulterada, e hoje a gente vai aprofundar cada mais aí, falar do mercado de venda automotivo, o mercado automotivo aí, que a gente tem aqui 40 anos de experiência e mais 40 anos de futuro aí no mercado. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade, a casa é sua, o seu pod é seu e o piloto automático passa a ficar no automático. Certo, vamos falar um pouquinho disso aí. Esse aqui é das minhas grandes referências no mercado. Então eu acho que para falar de aspecto técnico, eu vou deixar para você, Serafim, porque eu tô chegando agora. Então eu queria saber de você o que você pensa sobre esses aspectos técnicos aí da quilometragem adulterada, esse tipo de coisa. É isso aí. É legal, Serafim. Fala pra você aí de onde você fala, a cidade que você tá falando, seu nome. Conta um pouco da tua história aí pra galera antes de entender. qualquer coisa. É um prazer esse convite que vocês fizeram. Eu não tenho o dom da oratória, vou tentar me relaxar o máximo possível para tentar sair uma boa resenha. Eu, quando nasci, meu pai já trabalhava com automóveis. Meu pai, até hoje, vai fazer 81 anos. Eu não sou nem um décimo que meu pai foi, que meu pai é. Meu pai começou em 1967. Eu nasci, a primeira fralda, meu pai comprou com o ramo de automóveis. Meu pai já trabalhava com automóveis em Padre Miguel. E de lá, meu pai foi dono de loja de automóveis, foi gerente de concessionária Volkswagen. E ele se especializou, nada mais nada menos, com carro usado. E com isso, ele me emancipou com 16 anos de idade. Com 16 anos, eu vou fazer 56 agora em março, eu faço 40 anos de automóveis. E já passei por várias etapas nessa vida e várias crises. Então, me apresentando, meu nome é Serafim Esteves, eu tenho quase 40 anos de automóveis. Estou aqui para dividir e aprender, mais que aprender. E sem clichê, eu só sei que nada sei. A gente está sempre aprendendo. E pratico sempre a resiliência. Acho que a resiliência é tudo, porque a gente, se puder um dia dormir rico e acordar pobre, a gente está sempre aprendendo. Então, respondendo a sua pergunta, adulterar velocímetro é crime. Isso, acho que em outros países não deve existir. E no Brasil já foi muito pior, ainda fazem, mas é crime. Isso você está mentindo para o cliente final e isso lá na frente só pode acarretar só problemas. Por isso que deve-se ter cuidado aonde você está comprando esse veículo, de quem você está comprando esse veículo, e é uma coisa que passa despercebida por muita gente que na hora de procurar um carro está procurando preço e não está procurando carro. Então acaba fugindo de alguns processos que deveriam ser naturais do mercado e acaba buscando aquele carro que está mais barato, perto daquilo que ele deseja. Então, esse tipo de detalhe acaba passando despercebido do particular. Para quem é do mercado, não passa. Eu quero aproveitar, cara, para te apresentar agora. Você vai se apresentar, mas o Caio tá aí, entrando no mercado, né? Acho que você já viu o mercado durante muito tempo do outro lado, né? Exato. Meu pai é uma referência também, um cara que já está há anos na estrada. Talvez você escutava as histórias que ele trazia para casa, mas você não vivia. Só escutava, mas acompanhava em alguns momentos de perto. Agora que esses 6 meses aí que você entrou no mercado, conta um pouquinho como é que foi a tua trajetória aí para chegar no automóvel. Eu vou voltar lá atrás, assim, falar um pouco do meu pai também, que sem dúvidas é uma referência para mim, senão não estaria onde eu tô.
Para mim também. Então, assim, lá atrás, a minha primeira memória com automóvel, com mercado de automóvel, foi o fato de que meu pai teve uma loja no início dos anos 90, que o nome da loja era Caio Car, em homenagem a mim. Então, assim, para mim foi um motivo de grande honra e tudo mais, e eu via, como criança, né, eu via aquilo como uma extensão da minha própria casa. Então, eu passei muito tempo ali observando carro, observando negociação, como criança ainda, com toda aquela inocência da criança. O tempo passou, eu estudei no Colégio Santo Inácio, inclusive um abraço aos meus amigos inacianos, em Botafogo, e fui conhecendo outros aspectos da vida, conhecendo pessoas de outras trajetórias e tudo mais. E aí eu fui pensando, cara, o que eu quero fazer da minha vida? É uma coisa que bate na cabeça de muitos dos jovens hoje em dia, até pela quantidade de opções que a gente tem hoje em dia de trabalho. Por mais que nós não tenhamos muita oferta de emprego, a quantidade de áreas profissionais que nós podemos adentrar são muitas. Então eu ficava naquela, cara, comunicação social. Eu sou um cara comunicativo, eu me considero um cara extremamente comunicativo, eu sempre fiz muita amizade com facilidade, isso é uma coisa natural minha. Então, assim, será que, comunicação social, aí tentei comunicação social, beleza. Eu tenho uma boa leitura das pessoas, sempre gostei de entender o comportamento humano. Fui para psicologia, cara, mas eu quero ser um psicólogo, não sei. Eu tenho um alto poder argumentativo, então será que eu fui forjado para o direito, como boa parte da minha família então, assim, cara, eu falei, aí volta e meia eu fazia, já cansado à noite, aqueles testes rápidos vocacionais, e sempre caía ou comunicação social, ou psicologia, ou direito. Eu falei, cara, mas eu não me vejo fazendo nada disso. E eu falei, cara, eu tenho uma boa leitura das pessoas, eu sou comunicativo e eu tenho um bom poder argumentativo. O que eu sou? Eu sou vendedor. Eu sou vendedor. O meu pai é assim. Meu pai sempre foi assim. Quando a gente convive muito com os nossos pais, a gente acaba pegando por osmose muito do comportamento dos nossos pais. E aí, esse ano, eu resolvi tentar entrar no mercado de automóveis mais voltado para a parte das vendas. E, cara, para mim tem sido uma descoberta muito prazerosa de mim mesmo, como eu consigo me portar bem em certas situações. É claro, alguns aspectos técnicos, como agora o Serafim acabou de destacar, sobre quilometragem adulterada e tudo mais, eu prefiro deixar para os mais experientes falar. Mas agora, no relacionamento pessoal, na hora de conversar alguma coisa, até absorver algumas ideias, eu acredito que eu tenho esse talento, leitura pessoal, poder de argumentação. Então, esse tipo de qualidade, a gente tem que ter um autoconhecimento. Desculpa até se eu for um pouco prolixo, é um pouco da minha natureza falar bastante. Mas a gente tem que ter conhecimento sobre quem a gente é. Eu acho que o autoconhecimento é tudo. E, graças a Deus, eu fiz terapia, não porque eu sou doido, mas porque eu acredito que seja necessário para o ser humano. Não é vergonha para ninguém, entendeu? Fazer terapia. É necessário para o ser humano para a gente se conhecer. A gente se conhecendo, sabendo as nossas qualidades, a gente sabe para onde a gente vai. E eu acho que é um grande dilema dos jovens hoje em dia, para onde eu vou. Eu passei por isso e agora eu estou onde eu quero estar. Então, eu acho que eu dei uma boa resumida. Pô, legal. E tu tocou num assunto aí, cara, que muito me gusta. E assim, porra, pega o Serafim com 40 anos aí de mercado, que é uma coisa que já veio de família, né? A gente aqui também... Todo mundo aqui tá numa geração de um mercado da família. Eu tô em uma, o Igor tá em uma, cada um aqui tá em uma. E tu falou uma coisa que eu acho interessante e uma coisa que é legal da gente falar, do teu raciocínio da oportunidade do jovem, né? Muitas vezes o jovem não sabe para onde vai. E eu vejo que no mercado automotivo,
isso, a gente que está no trabalho, está vivendo ali, já viu tanto jovem entrando e saindo e tocando empresas familiares ou até arruinando as próprias empresas Exato. familiares, né? Será que isso aí não é não é tanta falta de oportunidade desse jovem, mas a falta de foco dele, cara? Porque assim, tu não acha que às vezes o jovem ele fica tão preso a um diploma que assim, se tu for parar pra pensar no que tu falou, tu ia se prender a um diploma que não ia te satisfazer e no meio do caminho tu juntou os 3 diplomas que tu queria ter e transformou numa parte de venda, né? Que automaticamente você passando a ter um negócio e tudo, ainda vai ser um empreendedor, ainda vai ser um administrador. E tu não acha que falta um pouco do foco do que o jovem ele quer ser? E ele criar essas oportunidades dele, não esperando que a oportunidade caia do céu? Não, exatamente. Eu acho que assim, de certa forma, a sociedade vai cobrar de você um papel. Um papel dizendo que você sabe fazer tal coisa. E às vezes, você saber fazer alguma coisa não quer dizer que você tem que estudar. Claro, pelo amor de Deus, é evidente que a gente tem que estudar. Claro, com certeza. Inclusive, eu gosto de estudar os mais variados assuntos. Até por isso eu não fui para nenhuma dessas áreas específicas, porque eu gosto de ver coisas diferentes de cada área. Então, assim, é necessário que a gente saiba para onde a gente está indo, o que a gente tem que estudar e ter um certo foco. E paciência, né? E paciência, resiliência. Não adianta a gente pensar, poxa, eu quero guardar dinheiro, então eu vou guardar dinheiro essa semana. Não, cara. Se você quer guardar dinheiro, você tem que guardar dinheiro por um bom tempo. Então a mesma coisa funciona para o conhecimento, para a habilidade para tocar algumas coisas. Você mesmo disse, a gente já viu jovens arruinando certas empresas que eram familiares e tudo mais. Eu acredito que isso aconteça pela falta pela falta da sapiência em entrar no mercado sabendo como funciona o mercado, apenas sabendo a teoria. Porque eu acho que muita coisa você aprende na prática. A teoria vai te dar uma base para você aprender na prática como funciona. Às vezes... posso voltar, só para não perder o gancho, voltar lá na parte do estudo? Certo. E, eu acho que tem esse conceito, né? Muitas vezes alguma pessoa, quando não encoraja outra a fazer a faculdade, as pessoas confundem muito que ela está aconselhando a parar de estudar. Eu acho que o correto é o seguinte, cara, não estuda por estudar. Eu acho que a gente tem a tendência a colocar o nosso sucesso em cápsulas. Então a gente fica estudando todos os dias, sem motivo nenhum, aquilo não agrega nada no dia a dia. E eu acredito que o pote da felicidade está após os 5 anos que eu pegar o diploma. Só que o diploma não te garante nada. Exato. Porque você chega no mercado e você não sabe mais importante que é a prática. Então eu acho que estudar, a gente tem que estudar o tempo inteiro. Mas a gente tem que estudar o que a gente precisa entender naquele momento. Onde vai se aplicar, né? E claro, se você tiver disciplina, mas eu acho que a partir do momento que você tem uma ideia muito bem definida, os desafios vão se apresentar e você vai ter que se preparar para eles. Então vai ser uma coisa muito mais voltada e você vai quebrar a cabeça. Verdade. E assim, qual diploma hoje em dia você diria que dá para você a certeza do sucesso? Nenhum. Para mim o diploma é um Waze. Entendeu? Uhum. O diploma é o Waze, cara. É a tua carta de navegação. Exato. É o que você tem que fazer. Mas ele, em muitos cursos, em muitos cursos sim, principalmente os cursos técnicos, né? Tipo, sei lá, tu vai ser um médico, tu tem que fazer uma residência, Claro. tu vai aprender, se a gente estiver comparando o Waze, a dirigir. O Waze vem junto com uma autoescola, né? Você aprende o mapa e depois você vai lá aprender a trocar de marcha. Mas muito curso, ele vai te dar só o mapa, cara. E às vezes tu não vai saber dirigir, tu não vai saber fazer o retorno, tu não vai saber trocar de marcha, e é uma coisa que tu vai aprender na prática, no dia a dia, e tu vai conseguir aplicar. Quantas e quantas vezes na tua história, fala aí, pensa aí quantas empresas você viu quebrando por duas coisas, porque o cara só sabia fazer, ou porque ele foi empurrado a estar fazendo um negócio que ele não gosta. Fiz uma observação. Quando eu entrei no ramo de automóveis, a gente, já lá atrás, na Volkswagen, a Volkswagen preconizava. Eu fiquei 35 anos na Volkswagen, estou há 5 anos na Kia, na Fiat e na Jeep. Mas quando eu comecei lá atrás, a Volkswagen ela exigia
dos titulares, donos de concessionárias, que preparassem os seus filhos como sucessores. Preparassem seus filhos como sucessores. Então, trabalhei num grande grupo, concessionária Volkswagen Wilson King, que eles colocavam os netos e os filhos para começarem lá de baixo. De baixo mesmo. Lavando peça. É, mais ou menos assim. Setor de peça. Depois, assistência inacreditável. Estou falando para uma empresa. Eles começaram em 59 e hoje eles têm 1.400 drogarias. Quando começaram lá atrás. Então, eles prepararam os netos e os filhos para serem sucessores. Garantir a sustentabilidade do negócio. Então, e a concessionária Volkswagen Real faz o mesmo com os filhos, com os netos, os sucessores. E as que não fizeram, Ficaram, né? fecharam. Porque na maioria é um negócio familiar, né? Eu não posso dizer nome, mas nós tínhamos 75 concessionárias Volkswagen no estado do Rio. E eu acho que fecharam 60%. Porque não prepararam. Obviamente que não prepararam os sucessores, teve uma opção de outras coisas, mas isso Ajuda, né? ajuda. E aproveitando isso aí, fazendo até puxando um pouco a sardinha para o meu lado, a empresa que eu trabalho hoje, que é a Real Veículos, ela é uma empresa que tem uma formação familiar também, e eu vejo os jovens, os mais novos, os filhos, serem extremamente preparados para assumirem cargos, né, que exigem um alto preparo. Então, assim, você não vê aquele estereótipo do jovem que foi criado numa família rica e não está nem aí para a empresa e tudo mais. Você não vê esse estereótipo. Você não vê o mini CEO lá. Né? Exatamente. Você vê pessoas realmente querendo aprender. Então, eu conversei com alguns dos mais jovens da família sobre isso e eles me falaram, cara, eu tive que aprender todos os processos. Todos os processos. Por quê? Porque na hora que eu tiver que cobrar alguma situação, Perfeito. eu tenho que saber como funciona. Exato. Eu não tenho que ter uma ideia de como funciona. Não, eu tenho que saber como funciona exatamente. Deixa eu te interrompendo, não perde teu raciocínio. Dizem que as grandes redes de fast food, para não fazer propaganda aqui, para você ser dono de uma franquia, você tem que saber cozinhar. Uhum. É mais ou menos reiterando e reforçando o que você está falando. Exatamente. Exatamente. E assim, como eu vim parar na Real Veículos, o Luiz Belizanda, tá? Muito obrigado, Luiz. Tá intimando ele para vir aqui, não? Por favor, se você puder, se você quiser, já está convidado, tá? Ele acredita muito nisso, na renovação do mercado com cabeça jovem, com pessoas sem vício, porque a gente sabe que mercado de automóveis, eu por mais que tenha chegado no mercado há 6 meses, eu respiro esse mercado há 31 anos, que é a idade que eu tenho, e o meu pai já trabalhava nesse mercado. Então, assim, é difícil ter alguma situação que seja novidade para mim. É difícil. Acontece, mas é difícil. Você pode não ter vivido, mas já Exato. escutou falar. Agora, esses aspectos técnicos, por exemplo, como é que funciona o sistema para ver o estoque? Beleza. Pô, isso aí eu tenho que aprender, cara, porque o meu pai não vai saber me ensinar como é que funciona o sistema de estoque da Real. Uhum. Eu tenho que aprender isso. Agora, algumas coisas como a negociação em si e tudo mais, a gente vai pegando. E o Luiz, ele acredita muito nisso, no profissional que vem sem vício, para entrar no mercado e formar esse profissional com as diretrizes da Real Veículos, que seriam honestidade e sabedoria e educação. Agora, uma dica de utilidade pública. Tá? Vamos pensar que há 6 meses atrás você estava do outro lado da mesa. Você Certo. era um jovem no mercado de trabalho procurando Certo. uma oportunidade. Certo. E eu vejo que assim, a maior dor hoje da maioria dos empresários é conseguir contratar jovens que estejam dispostos a... Tem tanta gente competente e a gente, ao mesmo tempo, muitas vezes fica falando assim, caramba, cara, como é que tá o mercado? Como é que... O que acontece, cara? Assim, na minha opinião, existe muita acomodação,
existe muita acomodação. Por exemplo, o fato de um cidadão X, ele tem um certo currículo grande e tudo mais, aí ele vai entrar numa empresa, ele fala, cara, eu já sei, não preciso aprender isso não, eu já sei isso aqui, eu não sei o que, então o cara fica acomodado. Quando você enxerga, por exemplo, eu sou um cara que eu cheguei num ponto, eu falei, não, eu tenho que ter humildade para aprender, e inclusive isso também tem muito mérito da minha namorada. Hoje em dia eu vou aproveitar e mandar mais um abraço, um beijo para minha namorada Laura, que foi a humildade de querer aprender coisas novas, entendeu? Aprender com os outros, aprender, parar com esse negócio do eu sei, entendeu? Tem coisa que eu sei, mas tem muita coisa que eu não sei. Então a gente tem que ter humildade. E o que falta, na minha visão, para o jovem de hoje em dia é a vontade de aprender mais. A vontade de aprender mais. É porque a pessoa já chega lá achando que sabe tudo. E achando que, tudo desmotiva. Tudo, não sei o quê. Tudo é motivo para reclamação. Em vez de ver o lado positivo da coisa. A gente tem que sempre procurar ver o lado positivo da coisa. Eu passei agora por uma situação com um amigo meu. Ele estava desempregado, ele tem uma excelente condição financeira, mas ele estava desempregado. E aí foi ofertado um emprego para ele, no qual ele não teria um salário fixo, mas seria um salário comissionado. Não tem nada a ver com o mercado de automóveis. Seria um salário comissionado. O que eu falei para ele? Eu falei, cara, olha só, um salário seria algo tangível. Mas um intangível? O que seria? Seria tudo aquilo que você vai aprender entrando nesse mercado, cara. Eles estão te dando um espaço e um nome para você carregar nas costas, que vai te dar uma credibilidade, que em outro lugar você não vai conseguir. E acaba ganhando para estudar, né? E acaba ganhando para aprender. Sim. Para aprender, entendeu? Esse é o grande diferencial. Você pensar só, poxa, não, mas eu tenho que ter R$500 a mais de salário. Cara, isso vai mudar a tua vida para sempre. Assim, a não ser que seja um salário astronômico, passe de R$2.000 para R$500.000, aí dá para entender. Sim. Mas não é o caso. Assim, R$1.000 a mais na tua conta, cara, isso aí vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. A longo prazo, né? Não vai mudar a tua vida. Vai mudar agora, mas vai te manter ali. Vai te manter e vai deixar você confortável. Falar, é o salário que eu queria, tudo mais, resolve a minha vida. Mas, cara, a gente tem que ter ambição, tem que ter humildade, tem que ter ambição. E são coisas que parecem conflitantes, mas elas andam juntos. A humildade e a ambição. A humildade para aprender e a ambição de querer aprender. Agora, deixa eu só te cortar, desculpa. E, Serafim, nós estamos em 2022, né, cara? E há 40 anos atrás, em 82, como é que era o teu pensamento com 6 meses de automóvel? Foi bom você ter falado isso. Porra, isso... Foi muito bom. Você lembra ainda, Serafim? Lembro. Caraca! Vocês vão ver, se vocês quiserem me testar, eu tenho datas e mais datas. Ele é extremamente... Eu sou muito estudioso nisso. Meu pai, quando eu comecei, ele falou, não, você não vai ter agenda. Eu tenho um telefone até hoje, daqueles telefones de... 40 anos atrás, acredite se quiser. Eu tenho telefone. Eu fui na Real esses dias, eu falei, o telefone da Real, em 1984, era 391-3300. Da Destaque, que eu trabalhei e tenho o maior prazer de falar bem da Destaque, o telefone era 245-8030, depois mudou para tal. Mas respondendo a sua pergunta... Incrível. O ramo de automóveis era uma facilidade, muito fácil. Não desmerecendo os profissionais na época, mas era muita procura e pouca oferta, muita procura e pouca oferta, muita procura e pouca oferta. A margem era maior? Proporcionais, margem maior. E essa lei da procura e da oferta vem antes de Adão e Eva, porque elas são inversamente proporcionais. Não tem como elas seguirem juntas. Procura e oferta. E aí, o cliente, o Daniel Filho, da Rede Globo, Sim. ia lá para comprar carro. E eu estava lá com 16 anos aprendendo com meu pai. E meu pai, o senhor pode esperar um pouquinho? E estava atendendo outras pessoas, tal. E ele esperou e tal. E foi bom dar esse exemplo. Mas eu sou o Daniel Filho da Globo. Tudo bem, o senhor vai esperar.
onde eu quero fazer um paralelo. Hoje o Daniel Filho, ou quem mais importante for, ou não importante, a gente faz tudo pelo cliente, fecha o negócio e o cliente ainda muda de ideia e você vende o carro 3 vezes. Então, para não ser prolixo e voltar para a sua pergunta, realmente era muito mais fácil do que hoje. Tinham 4 marcas. Era menos concorrência? Era 4 marcas, menos Fiat, competição. Ford, Volkswagen e Chevrolet. Uhum. Agora, até para fazer um paralelo, quantos anos você tinha? 16. 16 anos, muito novo. É. E por outro lado, tinha o mercado e se jogar para trabalhar com 16 anos. Meu pai me emancipou e abriu uma loja para mim na Cândido Benício, 1270, a loja ali perto do Campinho, ali perto da Praça Seca. E aí ele me... Que nem a palavra que você usou, quando o ator vai fazer um trabalho, ele faz um ensaio. Um ensaio? Não é ensaio, uma clínica que fala? É clínica? Na sim, clínica. sim, Meu sim. pai fez uma clínica comigo, me deixou na Jalo dos Leões. Comprou 10 ou 12 carros. Eu, errado ou não, eu já dirigia. Com 12 anos eu já dirigia. E com 16 eu já estacionava os carros. E aí ele falou, você vai aprender a passar ficha, aprovar a ficha, pegar a entrada. Não tinha TED, não tinha Pix, tinha nada disso. E aí eu fui aprendendo. Obviamente, era Fiat, Ford, Volkswagen e Chevrolet. Foi. Do Collor para cá, 1990, começaram a entrar outras marcas. E hoje nós temos centenas de marcas. E hoje eu estou num trabalho que eu avalio de 550 a 700 carros por mês, de todas as marcas. Eu tenho que ter, em poucos minutos, a resposta, porque é uma cadeia de... uma bola de neve. Se o vendedor atende o cliente está lá esperando, e o avaliador, que sou eu, demorar, o assunto está meio que parado. Então, são 70 vendedores nessa empresa que eu trabalho, e que estão esperando a necessidade de resposta, e tem que ser acertada, ela não pode ser mais ou menos. Nessa época, quanto tempo tu acha que levaria para avaliar esse tanto de Uma carro? hora. Por dia? Um carro por uma hora? Não, era muito mais complexo. Demoraria 1 hora para tu avaliar um carro? Não tinha tanta pressa. Entendi. Hoje as pessoas tudo... Tá muito rápido. Como é que fala em inglês? Fast, né? Fast. É tudo muito rápido. E outra coisa, as pessoas não têm mais paciência. Não tem. E não vai me atender, vou embora. Olha só, as pessoas estão muito assim, frenéticas. Agora, olha só, aí... Não esquece que você vai falar, não. Mas eu tenho que me adequar e passar lá atrás o que é hoje. Não é fácil. Exato. Não, mas sair da zona de conforto. 40 anos de automóveis, eu não posso saber que sei. Eu acho que eu não sei nada. Então eu repito, só sei que nada sei. Você já passou por várias crises e vários momentos do automóvel. Vários. E aí a gente estava vivendo, acho que um momento inédito na história, nunca se viveu isso, da FIP vir crescendo, galopando. Muitas pessoas acabaram ganhando dinheiro com os carros que tinham comprado no passado. E a gente está chegando num ponto de virada do mercado. O que vem daqui para frente? Perfeito. Já virou. Tivemos uma reunião terça-feira. O carro veio em ascendência e a gente bota 3 camisinhas e um gelol no meio para tudo. 3 camisinhas e um gelol no meio. Se furar e arder, já sabe. Então não se arrisca. A gente não se arrisca. Então, eu já esperava que vinha estourar uma bolha. Já estourou. Tem uns 4 ou 5 meses estourou. A FIP está caindo. A gente nem fala mais em FIP. A FIP está caindo. Estourou a bolha. Se vai ter guerra, se não vai ter, tal. Mas, paralelo à guerra ou não, estourou a bolha. O carro, o zero está ainda faltando, o usado subiu demais. Eu passei várias crises no ramo de automóveis, enumero aqui mais 5 ou 6, mas isso foi uma novidade. Em 2008, o carro zero abaixou 15% ou 20%, não estou bem certo, talvez 15%. E eu vi grupos com 600 carros usados queimarem 300, perdendo 4 milhões. Não é Só para exagero. realizar o dinheiro, né? Para realizar, Por né? quê? Porque se o zero caiu, o usado também vai cair. Se você demorar, Vai cair mais ainda. vai né? cair mais ainda. Então realiza o prejuízo.
realizou, pegou dinheiro e saiu comprando no preço que é. Agora nós estamos passando por uma coisa... Claro que não é assim, porque o zero não caiu de preço. O zero ainda está faltando, os componentes e outras coisas mais. Mas é muito eclético, o negócio é muito eclético. Eu vou te dizer que eu nunca trabalhei tanto como trabalho hoje. Eu nunca trabalhei tanto como trabalho hoje, porque é muita informação, é muita concorrência, isso, aquilo, e aí o usado arrebentou. O usado, 18 de março de 2020, pandemia. Aí alguns concessionários, locador, não vou falar o nome aqui, realizaram os carros usados. Se arrependeram 20 dias depois, usado, uau! Foi lá pra cima. Muita gente realizou, faltou carro, né? Exatamente. Aí começamos a ganhar dinheiro. 2020, 2021, nossa, foi sensacional. Foi bom demais, todo mundo vendeu muito, batemos todos os recordes, tal. Dezembro vem caindo, janeiro, fevereiro, março. Os números estão dizendo, os usados estão caindo, tem que ter cuidado, porque ele é ingrato, o usado ele é ingrato, o carro usado ele é ingrato. Se você perder o fio da meada, você vai perder lá na frente. E se não realizar rápido, é melhor aceitar o primeiro prejuízo que daqui a 1 ou 2 meses um prejuízo muito maior. Não sei como é que é pneu, mas carro é assim. E eu, como aprendi na vida, na Destaque, a Destaque foi uma empresa que me ajudou muito. Nós vendemos 1.000 carros num mês. Dia 1º, foda-se, vendemos 1.000 carros, nós estamos zerados, o mês está zerado, a gente não vendia nenhum carro. Vamos lá, zona de conforto. Que zona de conforto? Não existe isso aqui na Destaque. E tenho dito, o diretor, uau! Um olhou pro outro, vamos trabalhar, porra! Então, olha só como o negócio não sei se eu respondi a tua pergunta. E só mais um ponto, né? Hoje, o consumidor começou a criar uma expectativa nesse mercado que quando ele fosse fazer a avaliação dele usado na troca, a referência é FIP. Como é que tem sido a avaliação, se a gente for comparar com o FIP hoje, né? Posso só dar uma... Eu não sei o Serafim, mas eu tenho passado muito por isso da pessoa chegar para negociar o seu carro, usar ele como um valor na troca e tudo mais, e usar a FIP como referência, né? Mas a FIP nada mais é do que um valor aproximado do que funciona mais para a seguradora. A FIP ser de tal valor não significa que tem alguém do outro lado com esse mesmo valor esperando para pagar o teu carro. E outra coisa, no meu caso, que eu trabalho numa concessionária, a concessionária tem um custo. Então, assim, a gente não pode pagar um valor X sem considerar o custo que vai ter tá com esse carro lá, botar o carro no estoque, passa por tudo, desde a conta de luz da concessionária, desde do pagamento de cada funcionário que está ali. Então, assim, a gente não pode pagar o valor que tá ali na FIP. Então, para tirar isso da cabeça do cliente, a gente tem que ter argumento. A gente tem que explicar, ter paciência para explicar. E também depende muito... Mas como é que tem sido a reação? A reação. As avaliações, expectativa versus realidade. Então, o que acontece? Todo cliente vai chiar na hora que vir que o preço da avaliação está abaixo da FIP. Ele vai falar. Não, porque a FIP... Só que quando você consegue convencer ele de maneira argumentativa, clara, honesta, o cara tá vendo em você que você tá sendo honesto. Você não precisa mentir para ninguém. Você vai falar com honestidade. Cara, olha só, o custo de deixar o teu carro aqui é esse. Então, assim, eu não posso ficar... Ninguém aqui vai trabalhar de graça. Isso aqui é uma empresa. Entendeu? Você não está vendendo para um particular. Para um particular é outra história. Você pode até negociar um valor a mais, não sei o quê. Mas, assim, numa empresa, você tem que considerar todos esses fatos. Sim, certeza. Até porque, na maioria dos casos, quando a pessoa faz esse tipo de avaliação, é para pegar um outro carro. Para pegar um outro carro, você vai pegar zero, principalmente, você só vai pegar na concessionária, você não vai pegar em outro lugar. Uhum. Não vai ter um particular com carro zero que chegou da fábrica da Volkswagen na garagem dele para ele vender. Isso não vai acontecer. Então, assim, é um momento de argumentação de maneira clara e honesta para o cara entender. Quando o cara tem a inteligência e a calma para entender, ele entende, entendeu?
Ele entende. Agora eu vou recorrer à parte técnica aqui. Quais são os critérios, Serafim, que você analisa para poder dar o preço de um carro? Os critérios básicos. Porque você tem que juntar muitas informações de forma muito rápida, né? Tem que ser muito rápido. Obviamente, as marcas, as 6, 8 marcas que mais vendem, você paga o máximo possível perto do mercado. Porque ela vai vender rápido, o carro vai vender rápido. E tem algumas marcas, que não vou citar nomes, que são mais lentas. A gente sabe que gira menos. Então, o dono do carro sabe que a marca dele gira menos. Ele pode não admitir, porque o seu filho sempre é mais bonito para você e meu filho é mais bonito para mim. Mas, tecnicamente, o que vende mais, a gente paga mais. O que vende mais rápido, paga mais. E o carro, obviamente, que tem menos custo, que tem menos gastos. Falando da avaliação de quilometragem, que é um item, que é o que a gente estava falando, né? A gente sabe que no nosso mercado aqui o consumidor é muito exigente com a baixa quilometragem. É bem diferente da Europa. A Europa, a quilometragem não diz muita coisa. O plano de manutenção fala mais. Dentro desses aspectos, analisando o carro, tá? A gente está falando da velocidade de venda, mercado, considerando que eles estão num bom estado. E como você define um carro de bom, médio, ruim e não dá para comprar? O que seria no teu a carcaça de primeira, segunda e... Carro de leilão, 40% a 50% do preço de mercado. Tem 3 tipos de leilão. 4. Bom ponto explicar isso. Leilão de seguradora, pequena, média e grande monta. Leilão de financeira. Carro hack roll. O que é hack roll? Hack roll. É roubado e recuperado. É a abreviação no brasileiro. Hack roll, olha só. Hack roll. Esse é o hack roll. É outro. Hack roll, leilão, seguradora. Carros que são mais lentos. No caso de leilão, aquele leilão que é feito da fábrica, que vende carro da diretoria, vende um grupo de carros. Esse leilão... Não chega a ser leilão, isso não é um leilão. Existe leilão de financeiro e leilão de seguradora. Porque ele consta, né? Se você fizer um laudo cautelar, vai aparecer. Leilão sem avaria montadora. De uns anos para cá, na Europa e na América do Norte já é normal. O Brasil está começando a entrar com os laudos cautelares. Se eu não me engano, tem uns 5 anos para cá. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. E o laudo cautelar mais ou menos explica. E o consumidor tem dado cada vez mais valor para isso. Mais valor ao laudo cautelar. Hoje você não... todo carro que eu vendo lá eu faço laudo cautelar. Pois quando você fala disso, você já gera uma credibilidade na hora. Não, eu até uso o laudo cautelar para selecionar o que eu posso vender para o meu cliente. Ótimo. Perfeito. Porque eu vejo que às vezes acontece ao contrário, né? Na hora de vender é feito o laudo cautelar. Aí você entende que você ofereceu um produto que não está tão bom para o teu cliente. Então, para mim, é um passo anterior. Se você entende o estado que você tem um carro, você sabe o que você está disponibilizando na tua vida. E assim, de aproveitamento, de a cada 10 carros, quantos você consegue fechar negócio? Então, essa pergunta é a seguinte: de cada 10 carros que se vende carro zero, ou de cada 10 carros não, que você pega avalia na troca, de avaliação. Então, vamos supor... O Brasil, cada marca tem a sua característica. Vamos supor, as marcas... Eu não vou dizer nome aqui, tá? Mas a marca A, B e C, ela entra mais carro na troca, porque o cliente aceita vender por menos o carro dele, porque ele quer a marca, e eles têm um oligopólio, um monopólio entre os concessionários que falam assim: nós não vamos dar desconto no zero. Porque tem marcas que já dão mais desconto. Então, a marca A, B e C entram mais carros. Na marca onde eu tô, então tem uma média Brasil. O meu trabalho só funciona quando entram mais carros dos que são avaliados, porque são negócios que vão vir, vão gerar negócios pra gente. Então, não tem uma matemática nessa daí, mas vamos supor, de cada 100 negócios que tem carro usado na troca, não são 100 vendas, porque de um grupo que vendeu 1.000 carros, 60% teve carro na troca, 40% não teve. Pode levantar que o número é esse. Se não é 35, 40, tá? Então,
de 1.000 carros vendidos, 600 entraram no carro na troca. E nós botamos 300 para dentro, 280, 300, beleza. Quando começa a ficar diferente assim, já tá ruim. O trabalho tá mal feito. Não sei se eu respondi a tua Esses pergunta. 300 que você coloca para dentro, De que fica na 600 carros concessionária para negociados. venda E- ou que repassa para o mercado? Depende. Como é que é esse critério? Então, aí que tá. O que gira, ele as marcas segura. que menos... Os que giram, fica para estoque. Quilometragem boa, carro com pouco gasto. Vai fica fazendo pra estoque. garimpo ali. Isso. Aí nós vamos deixar os carros preparados, uma vitrine para vender. Os carros, entre aspas, acima da quilometragem que não vão ficar, não vão vender para o revendedor que se prontifica a vender para o seu cliente. Vai preparar o carro e vai vender o carro com a quilometragem mais alta. Que a gente... Eu estou há 39, vou fazer 40 anos de automóvel, não mexo em velocímetro. Eu trabalho só em grupo que não mexe em velocímetro e abobino a quem mexe em velocímetro. Então, os carros que têm quilometragem alta e carros que são menos comerciais, eles vão ser repassados. Agora, eu estou percebendo que assim, o laudo cautelar, ele foi assim, acho que transformador no mercado, porque ele passou a dar muita clareza e, empoderamento para o cliente, que ele sabe um pouco mais. Normalmente ele é um pouco cego, agora ele tem um mapa de navegação. Perfeito. Só que o laudo cautelar, muitas vezes, ele identifica que o carro teve uma repintura, teve algum reparo. E eu acho que, vamos lá, se a gente está falando de um carro seminovo, a gente já entende que ele teve uma vida até ali. E acontecem aquelas coisas cotidianas. Às vezes você não espera, você vai no shopping, alguém te dá uma portada que entra a porta, descasca. Então, a gente sabe que tem reparos, por exemplo, de repintura, que é para dar a conservação do carro. Essa faz a característica do seminovo. Mas eu estou vendo que tem muito cliente que passou a olhar só para isso. Sim. Na hora de comprar o carro, não está pensando se o conjunto mecânico está funcionando, como é que foi o plano de revisão, que são coisas mais importantes. Perguntando, pô, esse carro já teve repintura? Então, como é que você vê isso? Um carro que teve repintura, ele tem uma avaliação diferente? Tem uma avaliação diferente. Tem uma avaliação diferente, não há dúvida. Porque o cliente, como eu falei... A gente tem que pensar um pouco a cabeça do consumidor. A gente tem que pensar um pouco a cabeça do consumidor até para poder entender de que maneira a gente vai argumentar para convencê-lo de que, cara, assim, tem certos detalhes que não vão influenciar na vida útil do carro. E são detalhes. Nada mais são do que detalhes. Então você tem que sempre frisar isso para o cliente, porque aí o cliente vai entender exatamente que isso não vai influenciar na aquisição daquele produto, no que ele espera daquele produto. E digo mais, né? Eu acho que assim, para dar transparência, por exemplo, eu acho que ter repintura não desabona a qualidade do carro, porque isso não interferece na vida nem nada. Mas eu acho que é meio que você sabendo o estado do carro, você informar o consumidor para ele fazer uma compra consciente. Exato. Tem Claro. uma repintura, o carro já arranhou aqui, E, mas isso não e influencia gera, nada. e gera Isso te credibilidade. incomoda? E gera credibilidade, cara. Quando você vai para uma mesa de negociação com o cliente, você já você está desarmado, você assim, não tem problema nenhum em falar o que você está vendendo, o produto é esse. Cara, quando você conclui a venda, pô, tô tranquilo. Eu falei tudo que eu tinha que falar, não tenho nada para esconder, não tenho o rabo preso, entendeu? Então, assim, não vou ser pego na curva por ninguém e eu vou dormir tranquilo. Então, para mim é melhor e para o cliente é melhor. Então, cara, eu não consigo entender, eu juro por Deus, eu não consigo entender por que algum profissional quer esconder alguns detalhes do carro. Porque se o carro está com um valor mais abaixo do que ele teoricamente deveria estar, alguma coisa tem. Então você explicar isso pro consumidor, não tem problema, cara. Olha só, ele tá 10 mil mais barato do que você já viu aí no mercado por conta disso. Beleza? Beleza. Fechou. Não fechou, cara, tranquilo. Pelo menos eu informei. Eu tô com a cabeça tranquila agora. Tem profissional, foi como eu falei, eu tô no mercado há 6 meses, mas eu respiro esse mercado há muito tempo. Então, eu já vi muita história, não só do meu pai, como dos amigos do meu pai. Os amigos do meu pai são todos do mercado. Então, assim, eu já ouvi muitas histórias de pessoas que deixaram de falar a verdade pro consumidor. E o consumidor foi de certa forma, enganado. Então, cara, assim, nunca foi a linha de raciocínio do meu pai e nunca vai ser a minha linha de raciocínio. Eu acho que dormir tranquilo, nada paga a paz que a gente tem. Nada.
salário nenhum, comissão nenhuma vai pagar a paz que eu tenho de chegar em casa e botar minha cabeça no travesseiro. Eu acho também que eu, como estou de fora desse ramo de venda de carro, eu acho que eu posso falar um pouco mais até como consumidor, né? Vocês que estão por trás dos panos, eu acho que isso que o Igor falou também, do cara ficar muito em cima desse detalhe, é meio que o preço da informação. Entendeu? Porque se tu for parar pra pensar, se eu estiver procurando um carro e eu tenho várias informações e os preços estão parecidos, mas esse carro aqui não tem problema de pintura, por mais que seja uma encostada de porta, um para-choque, eu vou optar por escolher o que não tem. E aí entra o trabalho do vendedor, do consultor, do cara que tá trabalhando no carro, de explicar os prós e os contras em cima das outras coisas que talvez estejam iguais ou diferentes. Que às vezes o cara se segura, pô, eu vou pedir um laudo cautelar. É uma coisa nova. Sim. Pô, 5 anos tem o laudo cautelar, Sim. mas, porra, na pandemia que se popularizou muito esse laudo cautelar. Eu Perfeito. vejo de fora. Às vezes o cara não queria sair para avaliar o carro e começou a consumir muito mais isso. A galera também no telefone tem uma informação muito mais rápida. E às vezes ele vai levar esse pequeno detalhe, não é contigo pessoal, porque o teu carro tem aquilo, tu vai perder a venda. É porque ele tem um leque de opções que talvez não tenham aquela... Sim. chamando a atenção em cima daquilo. E assim, o cara não vai perceber se o cara tem uma massinha na porta, se só tiver aquele carro para ele comprar. Mas se ele tiver uma opção de 20, 30 carros, é o que está acontecendo hoje. Não, você bota na internet um carro, vai aparecer 60 carros daquele modelo a nível Brasil. Mas E o cara olha começa só, a comparar. o que eu tô falando assim, que ainda o consumidor ainda precisa de muito mais informação. Sim. Porque, vamos lá, que ele começou a fazer uma procura por conta própria, sem muito conhecimento no mercado, e ele se atrai por determinada marca B, como falou. A gente sabe que aquela marca é problemática depois de uma quilometragem, quebra, a manutenção é muito cara, o seguro é alto, mas normalmente o consumidor ele não está pensando nesses aspectos. Ele está olhando aquele carro, está desejando, está perguntando se o carro fez uma repintura. Sim. Então, Mas porque isso não é razão. Porque o cara que quer um carro desse é coração, pô. Dá uma diferença danada de você comprar na razão e Eu no passei por coração. uma situação há pouco tempo atrás com um amigo meu. Inclusive a gente nem concluiu a negociação ainda, espero. Mas ele queria um carro tal que, assim, ele é meu amigo pessoal. E era um carro seminovo, que a Real Veículos também trabalha com estoque de seminovos. E eu sei que esse carro, a partir de certa quilometragem, a partir de certo ano, ele não é um carro bacana de você comprar, tá? Para você ter para uso pessoal. Então, eu expliquei tudo para ele. Eu falei, cara, a gente tem essas outras 2, 3 opções que vão ser parecidas com isso e vão te dar muito menos problema. Muito menos problema. Mas o que acontece? Ele não adianta. Exato. Ele quer, porque quer. Então, assim, chega num momento que você já falou tudo, já explicou e tudo mais, mas a pessoa quer... É o desejo dele, né? É o desejo e aí dele. tem eu pagando 50 contra no Fusca, É o desejo pô. dele. Porque se for parar pra pensar, qual o conforto que o Fusca vai te dar? Exato. Entendeu? dá muito. Porra, quantas Fusca é maravilhoso, vezes cara. já troquei aquela lâmpada, já precisei passar uma massinha naquele paralama, o Mas para-choque, pro cara é um divertimento. Mas pro cara é um desejo. E é um divertimento. e aí o cara Ter paga. um Fusca, ou olhar o Fusca na garagem, Sim. é um divertimento pro cara. Então, Sim. assim, tem que ter muita consciência disso. Muita consciência disso. Inclusive, quando a gente for analisar a dor do cliente, quando a gente for perceber por que o cliente está comprando o carro, porque se ele estiver comprando só por desejo, passa exatamente pelo que você falou, ele vai comprar o carro que ele quer. Agora, se ele estiver comprando, pô, cara, eu estou comprando porque eu tenho uma família tal, porque eu viajo para tal lugar, que não sei o quê. Então você já tem que pensar em tudo isso, analisando o carro que ele quer e analisando as opções que você tem para ofertar para ele. Tendo isso tudo em mãos, você vai trabalhar em cima do carro que ele quer, mas sempre mostrando para ele, mas fica tranquilo, você tem essas opções aqui que vão te dar certas vantagens nesses aspectos, tá? E algumas outras desvantagens. Então, você trabalhando dessa forma, eu acho que fica mais fácil você encaixar um negócio, entendeu? Até porque você tem que mostrar para ele que o negócio vai ser encaixado, você vai conseguir atender ele com um produto
que vai estar exatamente dentro daquilo que ele está esperando. Às vezes surpreendendo ele. Mas para isso você também tem que ter um pouco de conhecimento do que você está vendendo. Por isso que é importante você estudar exatamente os detalhes do veículo, mas principalmente do cara que está comprando de você, do cliente que está comprando de você. Quem é essa pessoa? Para que ela precisa desse carro? Entendeu? Para que esse carro vai servir para ela? Se você conseguir fazer esse mapeamento e encaixar o produto e explicar para ele, vai encaixar aqui, 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 aqui. Ele tendo condição financeira para tal, vai fechar a negociação. Não tem outro jeito. E vai fidelizar, né? E vai fidelizar, ele vai falar, poxa, que maneiro. Assim, eu não esperava que esse carro fosse me atender tão bem, eu nem conhecia esse carro. E esse carro está me servindo perfeitamente bem. A gente viu isso muito acontecer aí. Pessoal, todo mundo fala que eu acho que é uma coisa meio unânime quem está no mercado há tanto tempo, né? Que qualquer defeito que o Collor pode ter tido, uma das grandes coisas que ele fez foi abrir o mercado externo dos carros. Pode né? ter todos os defeitos, mas isso foi muito bom. Poucos automóveis. Nossa. Eu lembro que as pessoas são feitas de erros e acertos, né? Sim. São feitas de erros e acertos. Então, assim, é lógico que alguns erros são imperdoáveis, mas a gente nunca pode deixar de pensar nos acertos que elas têm. Sim, claro, com certeza. Eu lembro que nessa época, quando começaram a aparecer essa carraiada toda aí, ninguém dava valor para um Honda, para um Toyota. Toyota era rural, Toyota é rural, é carro de trabalho. E aí quando esses carros começaram a aparecer, primeiro problema era o quê? A manutenção disso deve ser muito caro. Só que o carro, essas duas marcas principalmente, é o terror da gente que tem auto center, né, cara? Porque não quebra. Aí, diferente de tu ver algumas outras marcas, por exemplo, que a gente vê atualizando muito, mas a gente teve muito problema com Citroën, muito problema com Peugeot, e hoje em dia é meio que resolvido, né? Bom, a gente vai ver muito disso agora com a chegada dos carros elétricos cada vez mais fortes. O mercado inteiro vai ter que se adaptar. O mercado inteiro vai ter que se adaptar, porque o produto mudou. O produto mudou completamente. Quando você está falando de um carro, bota o carro elétrico do lado de um carro de um carro que hoje em dia é comercializado, seja GNV, Flex, do jeito que for, em um carro elétrico, você vai ver que o que vai ter igual? A carroceria, as 4 rodas, mas a motorização já vai ser diferente, tudo vai ser diferente. Então, até para você lavar um carro desse, você tem que entender aonde você pode lavar esse carro, entendeu? Para você até não morrer, entendeu? A gente ouviu o Serafim participou de um curso comigo, né? Auto Expert, não foi isso? Que a gente soube de um caso de um rapaz que foi consertar um carro elétrico e aí ele foi botar um macaco, não foi isso? Por baixo do carro. Bateria, né? Para levantar o carro. Ele já chegou onde você vai completar. Para levantar o carro. E aí ele começou a levantar o carro como se fosse um carro normal. Não deu outra. Arrebentou o cabo de tensão. O chicote e ele morreu. E o cara morreu. Então, assim... O cara morreu, o mecânico, no caso? Mecânico morreu. Morreu eletrocutado? Eletrocutado. Então, assim, mas ao mesmo tempo, não é para assustar que o carro elétrico vai causar um perigo. Não. A gente tem que lembrar que se a gente está dirigindo um carro, a gente está dirigindo uma certa bomba, porque é um tanque de combustível altamente inflamável, que a qualquer momento, se acontece alguma coisa, ele explode. Né? Mas é um aprendizado, né? Porque o cara ele sabe que ele não vai fumar do lado do tanque aberto. Exatamente. Mas talvez o carro elétrico ele não vai ver problema de se apoiar. Exatamente. Na hora que você vai apagar o cigarro, você não vai apagar o cigarro dentro do tanque de combustível do teu carro. Entendeu? Então, assim, certos cuidados têm que ser tomados. E o mercado vai ter que se adaptar. Está tendo muita mudança. Muita mudança. E de maneira muito rápida. Muito rápido. Nós vamos ter um evento agora, dia 19, 20 e 21. A data são essas? 19, 20 e 21 agora de agosto. Não sei se vocês já sabem. Sim. Esse evento vai ser extraordinário. E a gente espera que seja o primeiro de muitos, porque para o aprendizado assim, vai ser gigantesco. Vão ter pessoas que são referências no mercado, referências para mim que estou começando e para pessoas que já estão no mercado há muito tempo, como você. Eu acredito que vários ali são referência. Então,
Então, assim, vai ser espetacular. Ainda tem vaga? As vagas estão acabando. As vagas estão acabando. Então, eu nem quero dizer sei o seguinte. Se tem ainda mais. Talvez. Vale a pena procurar. Vale a pena procurar. Realmente, virão os galácticos. Galácticos, fala, né? Os galácticos. Vão vir os galácticos, os caras que mais entendem de carro elétrico, presidente de financeira e outras coisas mais. Pessoas do mercado financeiro. financeiro. Falar sobre o ramo de automóveis, atualizar, falar sobre carro elétrico. Cara, pessoas sobre vendas especificamente. Então, assim, cara, vai ser Vamos falar também sobre a regulamentação da mão de obra. Nada como isso existiu, hein? É bom que se frise. Não, vai ser Nada como primeira isso vez existiu. Vamos falar sobre a regulamentação da mão de obra do vendedor de automotores, motos, carros, caminhões. Que é super necessário. Super necessário. Que é a PL 1854. Isso. Cara, a gente precisa se profissionalizar cada vez mais. É aquela história, repetindo, sair da zona de conforto, dormir rico, acordar pobre e aprender todo dia e tal. Então, basicamente, como tem muita coisa acontecendo, vocês são antenados. Até porque, desculpa te interromper, Serafim, desculpe. Até porque quando você vai vender quando um corretor vai vender um imóvel, pede-se para ele uma certa certificação. Isso aí. Então, porque qual o segundo bem mais valioso que a gente pode ter na vida? Seria o carro, seria o automóvel. Então, por que para vender um automóvel não precisa de uma certificação? Entendeu? Então, eu acho que isso tudo é necessário para profissionalizar o mercado, para não chegar qualquer um está vendendo carro. Hoje qualquer um. Qualquer um está vendendo carro. E o cara não sabe o que está falando. O cara não sabe o que está falando. Ele vai vender não sabe os riscos. Não sabe os riscos que ele está se envolvendo, envolvendo outras pessoas, e não sabe o que ele está fazendo, não sabe o que ele está vendendo. Porque é o seguinte, o Brasil não é para amadores, só para pegar esse ponto. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Então, o Rio ainda mais. Vamos partir do princípio básico ali. Os Detrans não são interligados. Não, Cada ridículo. Detran de cada estado fala uma língua. Ridículo. Quem que tá vendendo um carro que já foi de outro estado, será que sabe disso? Pois é. Será que ele sabe se tem uma alienação? O presidente do Detran vai participar desse evento. Qual seria a ideia? Porque assim, vamos trazer para a galera que não tá no ramo, né? Consumidor. Tô aqui fazendo o papel do povão. Qual seria a ideia? Por exemplo, para quem ganha dinheiro em cima disso, teria que ter essa licença? Porque você deu o exemplo da corretagem, né? Então a pessoa tem que ter o Cresce, se não me engano, né? Para corretagem, mas a pessoa que é o próprio dono pode vender normal, ela não precisa de ter aquele Cresce, porque ela não é comissionada em cima daquilo. O problema são pessoas que no mercado a gente, de maneira coloquial, chama de aventureiros. Meio-fio veículos. Particulares se passando por profissionais. Se passando por profissionais e querendo entrar no mercado como se fosse algum tipo de revendedor. Eu passei por uma situação que o rapaz, ele é muito inexperiente, ele chegou na concessionária para avaliar o veículo dele, e ele já estava querendo ganhar em cima da concessionária um valor para ele já comprar um outro carro por um valor mais baixo para ele poder revender. Assim, ele estava achando que a concessionária ia trabalhar para ele, praticamente, né? Pagando um valor acima para ele pegar um carro abaixo para ele poder revender. Então, assim, tirando o negócio da concessionária. Tirando o negócio da concessionária, fica até engraçado, assim, a pessoa pensar dessa, mas existe, cara, e é incrível que a pessoa acredita naquilo. Acredita naquilo como modelo de negócio. Com a experiência, sabe, né? Exato, e a pessoa vê aquilo como modelo de negócio, entendeu? Tem pessoas que trabalhavam, sei lá, com nenhum problema você trabalhar em outro mercado e vir trabalhar no mercado de automóvel. Agora, tem problema quando você sai de um mercado para trabalhar no mercado de automóveis como se fosse algum tipo de especialista. Sim. Você não é um especialista. Eu que trabalho na Volkswagen, eu não me considero um especialista. Eu não posso dizer isso. Eu estou aprendendo, eu estou sempre aprendendo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o grande problema está aí. Tá. Quais as responsabilidades que um informal desse não tem, que um lojista tem? Porque assim, tu tem um CNPJ aberto lá, para você vender o carro, tem uma série de responsabilidades. No povão a gente diz que pelo menos 3 meses de caixa e de motor tem que ter a garantia. O meio-fio veículos, que é o cara que de repente vendeu pela OLX e tudo assim, que é um cara que às vezes ele tem até um outro trabalho e nos dias de folga dele ele faz esse tipo de coisa. Quais são as responsabilidades que o lojista tem hoje que esse informal não tem, que eu acredito que seja isso que vocês querem incluir nessa PL, né? Perfeito, exatamente. Quais são elas?
basicamente é o seguinte, o cliente se sentiu ludibriado, ele vai para a justiça. Né? Então, o lojista e o concessionário são obrigados, por lei, dar uma garantia. Até o vício oculto, que existe 6 meses após o carro comprar, a garantia era de 3, com 6 meses comprou, apareceu um vício oculto. O lojista e o concessionário têm que arcar. O que seria um vício oculto? Um problema que estava Escondido. escondido. Um módulo queimando. Isso. Entendi. É uma coisa que... Que deveria ter sido não avisado. defendendo... e deveria ter sido Avisado e não foi avisado. Os honestos, não defendendo os honestos, mas muitos os honestos podem Deixar passar. deixar passar. Entendi. Eu, por exemplo, sempre trabalhei com os honestos. A gente não tem que se vangloriar, como até o pai do Luiz, o seu Belisandro, um abraço pro seu Belisandro, um amigo do meu pai há 50 anos, fala, a gente não tem que se vangloriar por ser honesto, a gente não faz mais que não é virtude, a gente não faz mais que obrigação de ser honesto. Sim. Mas a gente vendeu um carro que tinha um vício oculto e a justiça descobriu que era um vício oculto, a concessionária e a loja tem que arcar com isso. E esses meio-fio automóveis não tem. O cara que comprou vai ficar a ver navios. Mesmo se ele processar o cara, ele não tem aí depende do juiz. Depende. Cara, eu acredito no seguinte, só pelo fato do cara ter uma certificação, o que acontece? Um médico, ele precisa de um CRM, não é isso? Para exercer a profissão dele. Se ele perde esse CRM, ele pode exercer a função dele? Não. Não. Então, se você precisa de uma certificação para trabalhar no mercado de automóveis, você corre o risco de perder essa certificação. O público, os consumidores, sabem disso. Então, o que acontece? Quando o cara vai ser atendido, a pessoa que está atendendo, ela já tem mais credibilidade por isso. Por quê? Porque o consumidor pensa, cara, esse cara não quer perder a certificação dele. Sim. Esse cara não quer perder a certificação dele. O cliente só tem a ganhar. O consumidor só tem a ganhar. Só não vê quem não quer. O consumidor só tem a ganhar. Agora, qual é a barreira? Então... Isso eu acho que o Serafim vai saber melhor do que eu, porque eu não consigo entender. Porque na minha cabeça... Grandes grupos, lobistas. E acho mas olha, eu tenho um dogma de vida, um mantra que eu não desisto nunca. E o responsável por esse PL 1854 chama-se Gerson Barbosa, pai do nosso amigo Caio Oiticica. E ele, com muita propriedade, ele junto conosco e mais o máximo que possível de pessoas vão tentar até conseguirmos isso. Isso vai ser muito importante para a classe, para os vendedores de automotores de carros e motos e caminhões. Para quem quer saber hoje exatamente o que é PL 1854, como é que essa pessoa consegue se informar do conteúdo todo? Entra no Instagram ou na página Carsal. Você sabe de cabeça? CARSAL, Carsal Brasil. Mas também a gente pode usar hoje em dia pai dos burros, que é o Google, que é só você digitar lá que vai estar lá tudo escritinho, tudo bonitinho. Não é difícil de encontrar, não. Não é difícil de encontrar, não. E eu acho assim, eu na minha cabeça, eu entendo o que o Serafim está falando, tá? Mas para os profissionais, eu não vejo o motivo do entrave. Porque se você está gerando mais credibilidade, eu aprendi isso em comunicação social, né? Porque no jornalismo, quando você pede credibilidade, você pede tudo. Um jornalista sem credibilidade não é um jornalista. Acabou. Então, assim, eu acredito que também no mercado de vendas tem que ter um pouco dessa visão. A gente tem que pensar na nossa credibilidade. Esse certificado para vendedor, para profissional da área, ele precisa existir para gerar credibilidade. Gerando credibilidade, você vai, inevitavelmente, aumentar o volume de vendas e você vai qualificar os seus profissionais. Você precisa de profissionais qualificados, cara. O que é um vendedor? O vendedor é a linha de frente. O vendedor, ele é a linha de frente. É ele que vai tratar com o público. Uma montadora, seja ela qualquer, ela não vai funcionar sem a ponta final, sem o linha de frente, que é o vendedor. Ela não vai funcionar. Se fosse assim, já teriam botado em todas as concessionárias um computador. O cara chegar lá, eu quero saber se esse carro tem ar-condicionado e vidro elétrico.
digita, tá lá, ar-condicionado e via elétrica. Ah, então tá bom, quanto que é o preço? Vai lá, digita quanto que é o preço. Tá bom, então eu vou pagar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tudo é analisado. Hoje em dia a gente tem que pensar no humano. No humano. Como que funciona essa relação e como a gente não tem essa certificação que nos daria credibilidade, a gente tem que gerar a credibilidade pelo nosso relacionamento, pela maneira como a gente conduz a negociação. A gente tem que até mostrar algumas situações para o cliente entender o que está acontecendo e tudo mais. Então eu simplesmente não consigo entender porque isso ainda não aconteceu. A gente está em 2022. A gente está em 2022. Quanto tempo existe o mercado de automóveis? Quanto tempo existe o mercado de automóveis? Então, assim... Desde que inventaram o carro. Pois é. Então, assim... Então, eu não consigo entender. É algo extremamente necessário. Extremamente necessário. Por isso temos que nos unir. Temos que nos unir. E cada vez mais grupos como a Real, como a Destaque, como o meu grupo Kia Genial, Fiat Potenza, que são grupos antigos que têm o que perder, cada vez mais... ensina a nós, funcionários e colaboradores, que nós temos que fazer, tratar bem o cliente. Porque quem manda embora a gente ou o funcionário não é o patrão nem o diretor. Sim. É o cliente. O cliente que manda a gente embora. Não tem uma frase que fala assim? Exatamente. Quem te demite não é o teu patrão nem o teu diretor. Quem te demite é o cliente. Então, para a gente gerar aqui uma demissão dos profissionais que não sabem trabalhar, o que o cliente precisa saber para diferenciar um profissional de um potencial problema? Porque vamos lá, a gente já é experiente, a gente passa um roteiro ali de fazer perguntas, uma análise técnica que, assim, algumas coisas básicas já te tiram de 80% das furadas. 5 dicas para o cliente não cair numa roubada. Primeiro, comprar numa empresa com credibilidade. E você... o negativo propaga muito mais que o positivo. Sim. Negativo propaga muito mais. Você tirou 10 todas as provas, tirou 6, 5, teu pai já te chama atenção. Então, o negativo propaga muito mais. Empresas e grupos que são sólidos e fazem o que é o certo, elas estão no Google ali. Basicamente, ninguém ou poucos falam mal delas. Então, você tem que exigir o laudo cautelar, comprar empresas sérias e idôneas, ser atendido por um profissional que entenda do produto e fale o mais claro possível sobre as características e defeitos do carro, até os defeitos. E vou lembrar de mais 2 características. Refaz a pergunta, eu respondi. As 5 dicas principais, ou 3, não tem necessidade do numeral, então, mas assim, o que é útil realmente que já... O laudo cautelar é super importante, comprar de empresas idôneas, né? E você ser atendido por um profissional. Eu não lembro de mais 2, talvez mais um pouco eu lembro. Ser atendido por um profissional que te olhe nos olhos e te fala, esse carro aqui, ele é veloz, ele é muito bom para revender, mas ele bebe. Você quer um carro que não beba, não compra esse carro. Eu, por exemplo, faço muito assim na hora de vender. E eu vou te dizer, eu já tive síndrome do pânico de vender carro. Eu já vendi 407 carros num mês e 3.200 num ano. Eu já vendi 407 carros em março de 2001 e 3.200 no ano de 2001. Eu sempre... quando as pessoas perguntam, Serafim, é difícil você chegar a 39 de automóvel? Não é difícil, não. Eu tive uma educação. Minha educação é falar a verdade. Quem fala mentira tem que lembrar do que falou. Então, eu não me vanglorio. Isso que eu aprendi... Eu te falei no início da conversa, do podcast, eu aprendi com um cara que ele fala, meu filho, é 880, ou é a verdade ou não é. E ele me ensinou isso. Então, basicamente, não é difícil você se manter no mercado 39 anos. Fala a verdade. E por isso que as pessoas continuam comprando um carro comigo. Se o Gerson Barbosa, pai do nosso amigo Caio, falar que vai chover amanhã, muita gente vai comprar guarda-chuva. E a gente cria essa credibilidade. Mas para perder da noite pro dia.
Dá um mole. Cara, eu nunca vendi um carro e deixei de entregar e nunca comprei e deixei de receber. Se eu sou conservador ou não, mas eu meto 3 camisinhas e um gelol no meio mesmo. Meto 3 camisinhas e um gelol no meio. E quem sabe... Eu muitas vezes eu não tenho R$1.000 na conta, mas é tão bom você dormir com a cabeça no travesseiro, né? Sim. Assim, na minha visão, para o consumidor escapar de maus profissionais, se atente àqueles que... Primeiro você tem que se atentar ao produto. O que você está comprando? Não chegar lá na concessionária ou numa loja completamente desprovido de informação. Vai pesquisar, é bom, é benéfico e você vai entender mais sobre o produto. Segundo, procure saber se o cara está falando com clareza com você, se ele está olhando nos seus olhos. Você tem que ter uma boa leitura do ser humano, porque você está comprando um produto de um ser humano. Então você tem que ter uma boa leitura do ser humano que está conversando com você. E outra coisa, eu me perdi agora. Não, mas assim, tem muitos negócios que são gerados, né? A gente está falando de como o consumidor se proteger. Quando você começou, já tinha classificado no jornal, né? Dos carros. Era o tijolinho, né? Antigamente Então, no Globo. Era até o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil vendia mais que o Globo. Lembrei, desculpa. E também, se atentar, é muito bom ouvir dos profissionais os benefícios, né? Pegando um pouco do que ele falou. Dos benefícios daquele produto, mas atente-se também, principalmente aos profissionais que vão falar para você dos problemas, entendeu? Porque quem fala dos problemas... Poucos farão isso. Poucos farão isso. Se garante. Poucos farão isso. Se garante. Porque o cara, ele quer evitar que você pense nos problemas e pense só no positivo. Se ele puder, ele não dá nem o lado cautelar. Tudo na vida tem lado bom e tem lado ruim, entendeu? Pô, você ter uma Ferrari é muito bom, mas o quê? O que pode ser negativo para isso? Você vai chamar atenção. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende de onde você está. Você quer chamar atenção num festão e tudo mais. Aconteceu um caso exatamente isso aí. Veio um cliente de longe para comprar um Audi, um A3 que tinha 86 mil quilômetros, né? Tava todo revisado na concessionária. Ele veio veio de longe. Aí foi lá ver meu carro, não sei o que, tava olhando, aí ficou pesquisando pra caramba, olhando nos mínimos detalhes. Aí eu falei o seguinte, vou te economizar um tempo. Esse carro é fenomenal, todas as revisões feitas na Audi, o carro é perfeito, não bate nada. Só que tem o seguinte, você não tá vendo, mas esse carro teve uma batida na traseira, ele já trocou para-choque e tampa de mala. E tem a nota fiscal aqui da Audi do serviço que foi feito. Isso não desabona o carro em nada, mas eu vou fazer uma coisa. Tem um cara gente boa, pra você não ficar a sensação que você só comprou o meu carro sem olhar os outros, vai ver os que tem aí. Depois você volta. Você ganhou o cliente. O cara falou que ninguém me falou então, isso. Essa é a minha escola. Aquela história, né? Vender não é empurrar, né? É explicar, esclarecer as dúvidas, né? Que você se garante. Sim, pô. Você se garante. Você fornece informação pro cliente, o cliente vai pensar de forma inteligente e vai te... Eu sei que eu tô vendendo. Não, e outra coisa, é bom explicar também para quem quer entrar no mercado ou entrou há pouco tempo e tudo mais, é que o cliente, ele 60% das vezes, 60% a 70% das vezes, ele já vai para a loja sabendo exatamente o produto que ele está comprando. Então, assim, saber os aspectos técnicos é importante? É importante, mas assim, não se fixe tanto nisso, porque o cliente já sabe. Ele faz as perguntas para você já sabendo a resposta. Então, assim, o mais importante, na minha visão, é como você vai tratar ele. Eu digo que, por exemplo, hoje eu estou trabalhando na Real Veículos de Volkswagen, tá? Em breve, em setembro, a gente vai inaugurar a Real Premium, a qual que eu vou trabalhar, que a gente vai trabalhar com multimarcas Premium. Pô, então novidade aí? Novidade. Então, a partir de Calma aí, aqui não tem formalidade não. Chega aqui pra Real Premium. Real Premium, a partir do dia 1º de setembro, no Recreio. Tá? Vai ser uma novidade espetacular. Tá bom? O investimento, não só financeiro, como de esforço mesmo, de esforço mental, esforço físico, está sendo gigantesco. Então, assim, esperem coisas grandiosas da Real nesse segundo semestre. Spoiler. E agora pode entrar aqui
Dá um autógrafo aqui pra ele, Que cara. que Que ele vocês veio. Aí ele veio. Vem Já aqui, falando rapaz. mal de mim aí, vocês todos. Só um pouquinho, Só um pouquinho, né? Aí hoje vai ser um podcast aqui arrumado, hein? Bota aqui, bota a cara aqui pra quem não É tá. mesmo? Cuidado só pra não derrubar a câmera aí que tá grande. Passou. Eu passei batido. A barriga tá pequena, né? Não pode ficar de frente. Joga a câmera aqui, ó. Então vai ser de frente. Bom, eu sou o upgrade desse aqui, então... E aí, Jação? Firme? Tranquilo, ó. O Bom podcast demais. desse cara vai ser bom, hein? Eu vou sair daqui porque, ó. Sai, você nem tá com o microfone, pode ir embora. Pô, e Depois- então tu falou de novidades, né? O que a gente vai ter mais de novidade pra frente aí? De vocês? Porque o mercado tá mudando, o negócio tá andando rápido demais e não dá pra parar, né? Repetindo, falamos sobre um evento, vai ser sensacional, imperdível. Evento 19, 20, 21, imperdível. Eu acho que quem trabalha com automóveis, concessionária ou loja, não pode perder. Tá? Vamos falar vários assuntos importantíssimos, como já falei. Nós temos que falar sobre a PL 1854 também, regularização da mão de obra do vendedor de veículos automotores, motos, carros e caminhões. O carro elétrico e o híbrido não é o futuro, já é o presente. Muitas mudanças aí e praticar resiliência e sair da zona de conforto. Acho que é fundamental. A gente se completa com a jovialidade dele e a minha experiência. Eu tento absorver o máximo possível se eu puder passar alguma Até coisa bom falar um pouco disso. Assim, o Serafim é um amigo que eu ganhei na vida, porque ele tem a grande qualidade de querer ensinar e querer aprender. Por mais que exista uma diferença de idade não tão grande quanto eu gostaria, mas existe essa diferença de idade e assim, eu passar 1 hora conversando com ele é aprendizado para 10 anos. Legal. Então, assim, eu tento ao máximo fornecer as informações que eu tenho, porque por conta das diferenças geracionais, né? Eu acredito que eu também tenha coisas para fornecer. Muito. E o Serafim me dá os ouvidos, né? Então, é um grande prazer ser seu amigo, Serafim. Porra, Oh, que é verdadeiro. legal. Obrigado. Eu topei não sei como é que tá o tempo aí, mas eu Não, topei ainda de temos cara quando falaram que esse podcast seria com ele. Cara, E conta pra gente aí como é que Meu foi tua Deus. sensação. Você vou tava até contando falar igual aí, o vai ser Gerson. legal. Meu Deus. O sarrafo subiu. Ele ficou preocupado, ele ficou preocupado. Porque a vida da gente, o ser humano, né, mudança, né, é uma novidade. Isso aqui é novidade pra mim, tudo é novidade. O Gerson e a Carol te O lançaram Jess e a nessa Carol bomba. falaram, meu Deus, eu dormi mal, preocupado. Na segunda-feira eu tô lá. Eu trabalho num grupo com o seu Alfredo Daniel, meu irmão. O seu Alfredo Daniel trabalha há aproximadamente 40 anos com pneus. Um professor. Um professor, meu Cara, irmão, genial no time. meu irmão maçom, a quem eu devo muito, tenho muito respeito e devo muita coisa a esse meu irmão. E eu nunca poderia imaginar que vocês dois trabalhavam com pneus e na segunda-feira, 12 ou 14 horas depois do podcast do Gerson, entra para a sala minha, onde eu trabalho, que é a concessionária aqui, que trabalhamos com pneus, você. Isso aí. Aí o Igor falou, mas foi por acaso? Eu acho que na Irmandade, onde eu estudo há 18 anos, que eu pratico, nada acontece por acaso. Realmente não é por acaso. E eu só tenho a agradecer a vocês aí pela paciência Nada. que vocês estão tendo comigo. Isso aqui é um aprendizado. Pô, eu tenho eu tenho que fazer uma reverência também a um senhor chamado Samuel Barata, que foi um professor. Vou tentar não me emocionar. Quando eu falo do meu pai, desse senhor, esse cara tem 93 anos.
sentamos um ano aproximadamente na sala, eu e ele. Ele tem 93 anos, ensina muito. Ele me ensinou até um pouco isso. Meu pai e ele me ensinaram seja o mais humilde possível para aprender, até com faxineiro, com lixeiro. Ele chama todo mundo de senhor. Senhor e senhora, a senhora pode chegar e tal. Ele tem 28 mil funcionários e pega a fila para almoçar. Esse cara me ensinou muito. Então vamos tratar todo mundo muito bem. Porque a gente não é nada. Então, basicamente, é isso. O ser humano, tem que se cercar de pessoas boas. Nós estamos aqui numa egrégora. Isso aqui é uma egrégora, são energias. Se chegar alguém com energia ruim, vocês vão sentir, cara. Nada da vida é por acaso. Nós somos energia. E vão acontecer várias coincidências. Até há 15 ou 16 ou 18 dias atrás, nós fomos para um evento, 8 pessoas, e adivinha quem estava no posto de gasolina? O pai do Igor. Eu acho que não foi para casa. Mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir que não foi para casa. Mas parece papo de doido, mas a gente estuda que nada é por acaso, cara. Nós somos energia. É isso aí. É isso aí. E essa parte é muito legal, né, cara? Da gente dar valor, né, cara? Pra quem encaminhou lá atrás, né? Isso. Aproveitar Porque- o gancho, pode? Falou do meu pai, eu... Pô, claro, deve. Porra, eu também não... É difícil falar, né, cara? Porra, meu pai é uma referência pra mim. Para todos nós. É Fernandão? Porra, meu pai é meu irmão, cara. É meu pai e meu irmão, é melhor ainda, cara. Então, meu pai é minha referência. Você falou, às vezes, de muitos grupos que a gente não começa, né? E Diego, a gente, porra, nossa amizade nasceu no negócio e porque a gente começou lá de baixo. Eu lembro que, porra, eu tive a grande oportunidade de começar a trabalhar no estoque. Ó. E A foi mesma o história que eu- da que Real eu não e da Wilson entendi, King, viu? porra, e Começou de assim, baixo. queria aproveitar e agradecer, porra, na Widman, cara, porra, quanta gente já tá junta, quanta gente já tava lá há muito tempo quando eu cheguei. E, porra, eu sou muito feliz de ser cercado por professores, cara. E meu pai é o meu cara referência pra porra toda. Então, como você falou dele, não queria deixar de... É muito legal isso, cara. É bom que a gente... É o que vai acabar acontecendo com a gente, né? Se tu só precisa fazer o certo. É a famosa lei da semeadura, né, cara? Pô, semeia Planta, tu vai colher. uma plantinha. Mas Vai planta uma colher. plantinha boa, É. porra. Não dá pra plantar pimenta e colher florzinha. Não né, vai, cara? não vai colher. Então isso que tu Não tá vai falando, colher. por exemplo, da questão do mercado, de regular o mercado, só tem o cliente, o profissional a ganhar. Todo mundo ganha. Todo Porque mundo ganha. Tu separa o joio do trigo, o que presta fica, o que não presta vai fazer a serventia do que ele tem que fazer, né? E essa coisa da gente estar aqui, porra, em vários podcasts a gente vai conversando aqui, e graças a Deus todo mundo que teve aqui, eu falo graças a Deus porque eu fico muito feliz com isso. Eu vejo que tem uma gratidão Sim. de alguma Boa. coisa que alguém encaminhou ele ali, sabe, Não, cara? assim, a gratidão que eu tenho ao meu pai é gigantesca. Tá? Eu acho que não precisa nem eu ficar aqui muito tempo. Ele acabou Tá de aparecer. vibrando. Acabou de aparecer aqui. A gratidão gigantesca. assim, fazer um registro daqui. por muito do que ele já me passou, até do meu bom humor, assim, várias características da minha personalidade advém do meu pai. Sim. Então, só por isso já agradeço bastante. Agradeço também o fato dele ter deixado eu seguir o meu caminho futebolístico, que eu escolhi ser Flamengo, ele no caso é tricolor. Então, Porra, Gerson, tu deu mole, cara, deu mole. essa foi a melhor parte. Essa foi a melhor parte, que meu pai tava distraído com Fórmula 1, então... E eu, pô, falei, cara, vermelho e preto, vambora. E assim, cara... E outra pessoa que eu tenho uma gratidão gigantesca, assim, mas é gigantesca a gratidão que eu tenho, é o Luiz Belizano da Real. Assim, ele confiou em mim desde o primeiro dia, ele sempre me deu força, Acreditou, né? sempre acreditou em mim. E, cara, isso faz muita diferença. Muita diferença. Você que é empresário e tá formando uma equipe nova, ou já tem uma equipe, cara, é fundamental a força que você vai passar para o seu funcionário, a confiança que você vai passar para o seu funcionário. Por quê? Porque, cara, hoje em dia eu dou o sangue se for necessário pela minha empresa. Porque eu sei a confiança que foi depositada em mim. A confiança que foi depositada em mim. Então, assim, isso é extremamente motivacional pro
para o funcionário, tá? E, logicamente, que vai beneficiar a empresa e todos ao seu redor. Então, muito obrigado, Luiz, de verdade, tá? Um abraço do seu amigo, um abraço do seu coração. Isso aí, muito bom. Muito bom e muito bom mesmo, né, cara? Eu queria aí que vocês fizessem as considerações finais. A gente tá virou a curva lá, entrando na reta de chegada. A gente tá com mais 10 minutinhos aí pra... Eu queria que vocês vendessem o peixe de vocês, falassem pra galera aí como é que faz pra falar com vocês, como é que acha vocês nas redes sociais. E aquele negócio todo que eu sei que, por mais que a gente converse aqui, sempre tem alguma coisinha aí que a gente quer falar que não vem uma pergunta, não sai no assunto e é importante. Tranquilo. Vamos lá, para falar comigo de maneira profissional, você vai ter que me buscar no Instagram, @CaioRealVolkswagen, tá? Se você não sabe escrever Volkswagen, é só ir no Google. Mas eu escrevo para você, VOLKSWAGEN. Isso aí. Volkswagen. Eu não passaria no soletrando, mas é Caio Real Volkswagen. É só me procurar lá, tá? Eu atendo todos os directs e tô sempre à disposição. Lá vai ter um link para você clicar e vai entrar direto em contato comigo no WhatsApp. Só me procurar. Legal. E aí, Serafim? Queria agradecer primeiro ao grande arquiteto do universo, minha família, minha esposa, eu tenho 30 anos de casado, fiz agora dia 2 de julho. Meu filho, João Pedro. Minha filha, Ana Carolina. A vocês, Gerson Barbosa, Caio, Igor, Diego. É um prazer. Aprendi mais um pouquinho aqui com vocês. Quiserem profissionalmente me procurar, eu estou no Instagram, @embaixador dos automóveis, Serafim Esteves. Eu saio daqui, mais uma vez, grato por vocês terem me convidado e foi um aprendizado, e o que puder contar, conte comigo. Eu estarei a hora que vocês precisarem, onde vocês quiserem. Pô, tá? Muito legal. Última coisa, já que ele falou um pouco da vida pessoal também, eu esqueci. Então vamos lá. Muito obrigado ao meu pai, que está aqui do meu lado. Sensacional. Ao meu patrão e grande amigo Luiz Belizanda. Aos meus amigos da Real Veículos. E também, principalmente, a minha namorada Laura, que... Não, mas ela uma declaração de amor já pediu a mão em para a casamento. eternidade. Puxa a caixa aí, puxa a caixa. Cara, bem que falou, meu amor, agora, cara. meu amor, eu peço pra casar com você todos os dias, você sabe disso, é só você aceitar. Pedido de casamento no podcast, acho que estamos inovando, hein? Mas vamos lá. Vai ter casamento. Além da excelente médica que ela vai se tornar, ela já é a minha empresária. Então ela me ajuda todos os dias. Então, médica empresária vai dar trabalho. Médica empresária. Então, muito obrigado, meu amor. Eu te amo. Aí, caramba, tu viu, Gerson? Vai ter o CasaCast. CasaCast pra você que tá seguindo o piloto automático. Siga o seu pódio, o primeiro no planeta. Porra, cara, eu acho que seria uma boa, Bota hein, aqui a mão cara. aqui, vocês, nós quatro aqui. Esse meu braço não estica, então vai. Vambora. Não é clichê, mas juntos somos mais fortes. Com mesmo. certeza. Eu sou mais forte. Joia. Sei. Isso aí. Gente, muito obrigado de coração. Foi muito legal, foi uma aula. O Gerson vai ter que ver tudo. Pô, mas muito legal mesmo. Muita de... Porra, de... Eu acho que a gente falou muita coisa interessante aí do mercado e de coisa... de vida, né, cara? Porque é muito mais do que o mercado. Porque, afinal de contas, sem vida não há mercado, né? E essa visão de vocês aí, porra, eu... Sou um cara que vou fazer 40 aí esse ano. Fico feliz demais por ver uma fusão dessa, né, cara? Que só tem a engrandecer o mercado. O Igor tá nesse mercado de venda de automóvel agora e também tenho visto de perto que o negócio não é fácil. Longe de ser, é trabalhoso. Precisa amar muito o que faz, que é uma coisa que a gente falou lá no início do negócio do jovem. Cara, se tu é jovem, se tu quer trabalhar, procura uma coisa que você ame, se você cara. é jovem, cara, se especialize. O mercado tá buscando
pessoas novas, pessoas sem vício. Então, se você é jovem, você não sabe para onde você vai, Cara, cogita, pesquisa, se especializa, porque o mercado está precisando de novas cabeças pensantes. Isso aí. E não vai pelo dinheiro só, não vai pela amizade, vai pelo que você gosta, cara. Porque não dá pra ficar 40 anos fazendo uma coisa que não gosta. Ou você vai perder a sua vida frustrado, ou você não vai desenvolver o que você pode desenvolver. Então isso eu acho que é uma coisa que o jovem, igual você gosta muito de falar com o jovem, tem que identificar muito, não só a vocação, se vai fazer com vontade. Porque, cara, negócio e profissão é vida, é viver aquilo. Não dá pra simplesmente achar que tá dando dinheiro e se jogar naquilo lá sem gostar de fazer o que tá fazendo. Não vai dar certo. Então, pô, fico muito feliz de vocês estarem apaixonados desse jeito aí, da gente ter tido a oportunidade de, eu pessoalmente conheci o Serafim, mas foi meia hora, e hoje a gente ficou aí 2 horas e tal batendo papo. O Igor já tinha recomendado muito bem. O Gerson eu não vou nem comentar, porque o cara é presidente do fã-clube. Tem outra coisa, né? Tá um desafio aqui. Ó, isso é graças ao podcast, o piloto automático. É isso aí. E poucos bater 2 milhões aí de audiência. Ah, isso aí. Quero ver quem vai. Eu quero pegar. Isso Então aí. eu quero. A gente tava falando de agradecimento. Eu acho que eu e você, falando o nosso nome, a gente cometeu um erro, né? Um equívoco. Tá deixando só pra agradecer agora. E vou conectar aí com plantar semente. A gente não pode. A ideia do piloto automático realmente, assim, foi muito além de fazer um podcast. Era uma ideia nossa de trazer uma revolução positiva no mercado. Trazer os profissionais que a gente acredita que somem para a gente poder trazer realmente conhecimento. E, assim, da mesma forma que não existe vida sem mercado, não existe isso aqui sem audiência, sem a galera que está acompanhando. E, porra, cada mensagem, ainda não são inúmeras, não posso falar que a minha caixa tá cheia, que eu não consigo dar conta, mas faz diferença pra caramba. Da mesma forma que o Caio falou, que quando você está no emprego, você precisa de alguém que acredite em você. Aqui a gente não deixa de estar em emprego, porque se isso aqui não der certo, a gente não vai continuar conseguindo prestar uma informação de qualidade. Então, muito obrigado para todos vocês, 600 e quase 50 seguidores. Parece pouco, mas para a gente já é, assim, muito gratificante, porque a gente já sabe do nosso negócio que nada que se planta colhe na hora. Então, Exato. Isso aí. Vai demorar um obrigado pouquinho. a vocês. Se vocês já terem conseguido estabelecer com alguém desconhecido 2 milhões de alcance, acho que o piloto automático já merece parabéns. Obrigado, Gerson. Porra, obrigado e assim, você vê que as coisas se conectam, né? A gente fala das coincidências, não foi coincidência, a gente se falou por um motivo que não tinha nada a ver com isso aqui. Aí eu liguei pra esse cara e falei, irmão, ó, só tá intimidado, não é mesmo. vai passar uma pessoa aí, vai te conduzir até o escritório do seu pod. Não é por A gente veio e foi fenômeno, né? Porque a gente falou de temas que, porra, são muito pertinentes, deu essa repercussão toda. E graças a isso vocês estão aqui e eu quero que a vinda de vocês, tá? Obrigado por todo o conhecimento, pela resenha e que inspire outras pessoas a sentarem aqui nessa mesa. Porque o cara treme, mas na hora que você vem aqui é bom demais. É divertido demais. É divertido demais. Isso aí, a resenha foi muito boa. E pra você que ficou vendo aí até agora, não se esqueça, a gente grava aqui no Seu Pod. Seu Pod é na Barra da Tijuca, no Citar América. Pra você que tem aí o sonho de fazer um podcast, de gravar um podcast, fazer um piloto, sei lá, uma resenha com os amigos, qualquer coisa que for, entre lá em contato no @seupod pelo Instagram e você vai ser super bem atendido pela Nana. A Nana é gente boníssima, de repente você tem esse sonho e pode realizar, tá muito mais próximo que você imagina. Tá muito mais obrigado. Próximo. Eu vou pegar só mais aqui um gancho. Eu sempre pego um gancho, cara. É o Capitão Eu quero deixar Gancho. uma coisa bem clara, que antes de começar o podcast ele falou, a gente precisava terminar um pouco mais rápido, porque eu acho que tá chato. Obrigado. O podcast é uma Então, coisa pra ao você vivo. que acha que fazer o podcast é uma coisa muito difícil, no seu pod é muito mais fácil. A gente pode criar desde a tua logo, espaço, personalização pra tua marca. Mas não se apegue se você não quiser fazer nada grandioso. Você quer fazer uma roda, quer fazer um aniversário, quer trocar a ideia dos seus amigos, a gente tá aberto também. Pode fazer um podcast no seu pod. Pode sim, com certeza. Certo, Diego? Muito obrigado. Abraço. Obrigado. Valeu, obrigado a todos.